Meus amigos, é o seguinte, será que acabou a era Abel Ferreira no Palmeiras? A minha resposta é não, mas surpreendentemente, para muitos torcedores do próprio Palmeiras, a resposta é sim. E aí, pra vocês, é sim ou não? Pra vocês acabou a era Abel Ferreira no Palmeiras? Ó, o vídeo aparentemente bem interessante aqui, ó, do Bruno Formiga, né, que vocês acabaram de ver já a introdução, ó. Tá aqui, ó. Toma. Faz sentido pedir fora, Abel? Já vão deixando o like. O link do vídeo original tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos ver essa parada aí, vamos ver o que o Formiga tem. Eu sei que ele deu opiniões polêmicas aí sobre Abel fora. Muitos torcedores do Palmeiras não gostaram, falaram que ele não tem lugar de fala, que eu acho uma bobagem. Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver. Fala você. Gostei da vinhetinha, hein, mano? Eu não tinha visto essa vinheta ainda, não. Eu lembro daquela. Não vou ser perfeito, não sei o que, não sei o que. Não sei a música. Tá, beleza? O Bruno Formiga nada mais, convidando você aí a se inscrever no canal, tocar na Vamos pular essa notificação, parte, deixar o vai. seu like e o Twitter, que já não é só da dancinha há muito tempo. Seguinte, vamos falar de Abel Ferreira, porque tivemos mais um final de semana polêmico na vida de palmeirenses, né? O Palmeiras foi jogar contra o Vitória em Salvador, colocou um time totalmente reserva, tomou 2-0, foi correr atrás do empate, mas de qualquer forma fica aquela sensação de um Palmeiras que está devendo na temporada e jogando um futebol abaixo daquilo que poderia, dentro da ideia do próprio Abel Ferreira. E aqui é um ponto muito importante, do que se projeta que o Palmeiras poderia jogar e do que, de fato, o Palmeiras do Abel já demonstrou que pode jogar na ideia do Abel Ferreira, não na projeção de muitos que cobram do Abel um futebol mais serelepe, mais solto, mais ofensivo, algo que, nesses quase 5 anos de trabalho, ele não mostrou ser nem a sua prioridade, nem o seu caminho. O Abel é um técnico camaleônico, que se adapta aos adversários, que tem como prioridade piorar o adversário, tirar os méritos do adversário, o que o adversário faz de melhor, para aí sim atacar essas fraquezas e fazer os pontos, ganhar os jogos e ganhar os campeonatos. E convenhamos, nesses 5 anos aí, o Abel conseguiu. São 10 títulos, já está na galeria dos maiores técnicos da história do clube, é o segundo que mais venceu jogos com o Palmeiras em casa, atrás apenas do Vanderlei Luxemburgo, e talvez os jogos em casa, nesta temporada em específico, estejam cobrando um preço talvez mais alto para a avaliação do Abel. Eu tava gravando um story, tá? Que viu esse tropeço contra o Vitória como mais um sinal de que o trabalho acabou, de que é horrível, de que o time é mal treinado há 3 anos, de que o Palmeiras é um catado de jogadores e que hoje o Abel faz mal ao Palmeiras. E é aí que entra toda a minha discordância. Fazer críticas ao trabalho do Abel, como de qualquer outro treinador, é muito válido. Felipe Luiz, ao Renato Gaúcho, ao Mano Menezes, ao Abel, a qualquer um, ao Tite, ao Guardiola, ao Luiz Henrique, Hans Flick, qualquer um, ao Ancelotti. Aí você vai dentro da ideia que cada treinador propõe, entendendo se aquilo está sendo bem ou mal executado, se está funcionando, se não está, se ele está encontrando soluções ou não está. Isso é uma coisa. E aí acho que o trabalho do Abel em 2025 tem várias questões, com contextos que eu acho que precisam ser colocados na mesa para entender, pô, podia ter melhorado aqui, aqui demorou, aqui não, é uma coisa. A outra coisa é achar que o trabalho do Abel acabou, de que o time é horroroso, de que ele faz mal ao clube. Aí eu acho que isso beira a loucura, com todo respeito a quem pensa. Eu não consigo entender o torcedor do Palmeiras que nesse momento nutre quase um ódio a um dos maiores técnicos da história do clube e o cara que deu nesses 5 anos, praticamente 5 anos, são 4 anos e 9 meses, 10 títulos e uma competitividade poucas vezes vista em termos de constância. O Palmeiras brigou todo ano nas principais competições, praticamente até o fim. Seja no Brasileiro, seja na Copa do Brasil, seja na Libertadores. E um ano foi uma coisa, outro ano foi outra coisa. E aí eu vi torcedores também falando, cara, agradeço muito 2023, mas ali era para ter acabado. Lembrando, ele teve proposta para sair, tinha um caminho muito fabricado ali para ir embora,
Foi na época do Catar, né? E nessa época aí, eu lembro muito bem, vocês sabem que eu sou palmeirense, né? Eu vivi muito essa resenha do torcedor palmeirense falando que o Palmeiras foi campeão brasileiro apesar do Abel Ferreira, que eu acho uma maluquice, tá? Porque quem arrumou o time com 3 zagueiros ali, encontrou aquela solução com o Endrick e Breno Lopes no ataque, foi o Abel. Muita gente falou que ele segurou a fila do Endrick, eu concordo, mas o próprio Endrick falou, mano, que ele estava deslumbrado, que o Abel acertou em tirar ele do time titular. Então, se o próprio Endrick falou, por que a gente tem que dizer que o Abel estava errado? Se o próprio Endrick aceitou que o Abel estava certo, tá ligado? E aí o Endrick entrou um pouco mais maduro no momento certo e o Palmeiras arrancou. Mas o torcedor do Palmeiras, de fato, tá de saco cheio do Abel, mano. Tá de saco cheio do Abel porque tudo que dura muito tempo aqui, pra gente, nossa sociedade, nossa cultura, que não é acostumado com longevidade, enjoa, né, mano? A verdade é essa. E acabou ficando, renovou e tal. E, cara, desculpa, tinha um Mundial em 2025, que era a prioridade do Palmeiras, e era muito mais fácil ser competitivo e forte no Mundial de Clubes com o Abel do que sem o Abel. Ali, no momento da renovação, eu imagino que a minoria da minoria, da minoria da minoria, queria que o Abel fosse embora. Estou falando de torcedores do Palmeiras, estou nem entrando na brincadeira dos rivais, falando, cara, já deu, tem que ir, não sei o quê, porque claramente os torcedores rivais queriam se ver livres de um time muito difícil de competir, muito difícil de se enfrentar, muito chato de você encarar, que quando está mal pode vencer jogos, quando está bem, obviamente que vai brigar para ganhar. É um time que dificilmente você tira ele como carta fora do baralho, em qualquer contexto. E isso vale de novo para 2025. E estou falando aqui especificamente do Palmeiras do Abel, que elevou o investimento do Palmeiras, a estrutura do Palmeiras, tudo aquilo que o Palmeiras já tem desde 2015 a um outro nível. O Palmeiras ganhou sem o Abel. O Palmeiras foi campeão brasileiro com o Cuca, foi campeão brasileiro com o Filipão, o Palmeiras foi campeão de Copa do Brasil, o Palmeiras foi competitivo em outros cenários, mas o Abel pegou tudo isso, essa estrutura, e elevou a outro patamar de constância, de consistência, de ser um time altamente resiliente, que, de novo, mesmo quando está mal, está bem, no sentido de vai brigar sempre. E eu não tenho dúvidas que vai brigar de novo. Só para lembrar, e aí é importante que a gente veja de novo isso aqui, aí eu vou lá no site do SofaScore. O Palmeiras, este Palmeiras em crise, que não presta, que o torcedor acha que acabou, é terceiro colocado do campeonato, com 2 jogos a menos que o segundo. Se igualar a quantidade de jogos, o Palmeiras ele estaria a 1 ponto do líder se ganhar e em segundo lugar, passando o Cruzeiro, que ele tem neste momento 2 jogos a menos. Se você olhar o desempenho... E digo mais, tá? Pra galera aí que tá reclamando do Palmeiras, empatou com o Vitória fora, blá blá blá, blá blá blá, o Flamengo é melhor. Até concordo que o Flamengo hoje é mais time que o Palmeiras, é mais favorito do que o Palmeiras em todas as competições. Mas assim, o Flamengo jogou com os titulares contra o Ceará fora e também empatou. O Palmeiras foi com o time inteiro reserva e empatou com o Vitória fora num jogo onde tava bem, tomou 2 gols ali em falhas individuais, mas tava bem, tava fazendo um bom jogo mesmo com os reservas e teve força para buscar o empate. Então assim, foi um baita resultado pro Palmeiras e o torcedor palmeirense não tá aceitando isso. É como se, nossa senhora, e aí falar, mas o Flamengo, entre aspas, fez pior na rodada, tá ligado? Fora de casa, o Palmeiras é o líder em desempenho fora de casa com 19 pontos. São 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. É o time com melhor desempenho fora de casa, é o melhor ataque fora de casa, é a terceira melhor defesa, quarta melhor defesa fora de casa. Então, assim, eu não consigo olhar para isso e achar que esse trabalho está acabado, porque esse time vai competir. Ah, mas pode cair para o Corinthians na Copa do Brasil? Pode, eu acho que isso tem um preço alto, porque é diferente você ser eliminado nas oitavas da Copa do Brasil para o adversário X ou para o seu arquirrival. É compreensível que isso cobre um preço, eu entendo. Lembrando, Palmeiras, por exemplo, deu azar na última Libertadores. Caiu no meio do caminho para o campeão, que foi o Botafogo. É difícil, assim, ele caiu cedo demais numa competição que ele ia brigar de novo, muito provavelmente. Então, assim, no que importa para avaliação de trabalho, de consistência para mim, que é o Campeonato de Pontos Corridos, o Palmeiras do Abel está sempre ali. E é o adversário normalmente a ser batido, porque sendo brilhante ou não sendo brilhante, dentro da ideia do Abel, ele é um time muito chato de se enfrentar, porque tem uma mentalidade, uma sequência, uma resistência que o Abel
conseguiu administrar ali. E lembrando, em 2025 o time está passando por uma reformulação muito brutal. Você tendo uma espinha dorsal vencedora ali, praticamente só o Everton, o Gustavo Gomes e o Piquerez. O outro zagueiro foi sempre mudando. O meio-campo, praticamente todo mundo saiu. Só para dar um ponto aqui nisso que falou o Formiga, ó. Se a gente pegar o time tido como titular do Palmeiras aí recente, e eu vou colocar o Bruno Fux como titular, tá? Porque o Murilo ainda não teve sequência esse ano, e o Bruno Fux vem jogando tão bem que eu acho, sinceramente, que ele é o titular do Palmeiras hoje. Então vamos lá, o Everton, show. Lateral direito, Giai, não tem 50 jogos com a camisa do Palmeiras. Gomes tem. Bruno Fux, não tem 50 jogos com a camisa do Palmeiras. Piquerez tem, beleza. Aníbal Moreno, tem pouco mais do que 50 jogos, mas não chegou a 100 ainda. Só que também tem o Emiliano Martinez, que é um outro potencial titular, que não tem 50 jogos com a camisa do Palmeiras. Lucas Evangelista, que é o segundo volante titular, não tem 50 jogos com a camisa do Palmeiras. Facundo Torres, eu acho que não bateu 50 jogos ainda não, que é o titular pela direita. Maurício, se eu não me engano, o Maurício também não bateu 50. A última vez que eu vi ele estava com 39, 40, e aí fazem alguns jogos ele ainda não bateu 50 jogos. Felipe Anderson, que é um potencial titular, não bateu 50 jogos. Vitor Roque, não bateu 50 jogos, tá ligado? Ramon Sousa, que chegou agora, não bateu 50 jogos com a camisa do Palmeiras. O potencial novo lateral direito titular, que é o Kelvin, não bateu 50 jogos. O Palmeiras tem muitos jogadores com poucos jogos pelo Palmeiras, tá? O palmeirense tem que entender isso. Aquele Palmeiras multicampeão com o Abel, a galera acha que começou com o Abel. Não começou com o Abel. Começou lá em 2018, 2019, ainda na era Matos. O Palmeiras campeão da Libertadores 2020 tinha vários jogadores com mais de 100 partidas pelo time. Não é só a era Abel. O Abel pegou um elenco que já estava formado há muito tempo, encaixou ali com alguns jovens e tal. Show de bola. Agora, era um elenco que já se conhecia. Esse novo elenco de 2025 é novo, tá ligado? E a galera não tá entendendo isso. O ataque, praticamente todo mundo saiu. A lateral direita, um já saiu, o outro tá na iminência de sair daqui a pouco. Então, assim, há uma reformulação em curso. E uma reformulação que, óbvio, teve muito investimento, ele tem um leque de opções muito grande, e aí talvez se cobre mais futebol. Só que aí, para mim, vem a grande divergência. É a cobrança no futebol daquilo que a gente gosta de ver, ou é a cobrança de futebol dentro daquilo que o Abel pensa? Porque essa cobrança aqui do futebol mais serelepe, mais temperado, mais vistoso, eu acho que já ficou claro que o Abel não vai entregar, porque não é isso que ele acredita, não é isso que ele prioriza, não é isso que ele alimenta no seu pensamento de futebol. Agora, se você quiser fazer a crítica, e aí eu concordo, dentro da ideia do Abel, esse time está criando tanto quanto poderia, esse time tem sido seguro defensivamente, esse time tem controlado os jogos. Em 2025, eu acho que menos do que já fez. Em 2024, eu também acho que tivemos vários problemas em vários momentos. Mas em 2024, com as contratações que vieram, com as projeções que se tinha, com as expectativas que se criaram, eu entendo a decepção. Daí a achar que o trabalho acabou, que o Abel é um problema, de que o time é um catado e é mal treinado há 3 anos, sendo que neste período de 3 anos o time foi campeão brasileiro, foi competitivo em todas as competições que disputou, aí eu acho uma insanidade. O torcedor tem todo o direito de achar, não tem problema nenhum. E eu tenho todo o direito de achar uma maluquice, porque não é isso que o campo diz. E eu também acho um pouco de maluquice, tá? Um pouco, mas o Abel tem que ser questionado sim, mano. Porque tem muita coisa que ele tá demorando demais pra entender. Muita coisa. Mas eu também acho que tem um exagero. Não é isso que os adversários dizem. Não é isso que os jogos mostram. O Palmeiras, em 2023, por exemplo, foi capaz de reverter um campeonato que estava nas mãos do Botafogo. Ah, mas o Botafogo deu mole. Isso. Deu mole, mas quem estava lá para aproveitar foi o Palmeiras. Quem foi lá ganhar de 4-3 dentro do Newton Santos foi o Palmeiras, não foram os outros. Então, esta capacidade é muito na conta do Abel Ferreira. E eu não consigo entender como se olha para isso e se nutre um ódio por um treinador que entregou tanto para a equipe e que já mostrou ser capaz de ajustar a rota nas temporadas, como aconteceu em 2023. Quando o Abel chega e é campeão da Libertadores logo de cara, aquele time não era encantador, aquele time tinha um monte de questão, mas ele era muito difícil de jogar. O time campeão da Libertadores em 2021 também era muito difícil de se encarar.
muito, e talvez ali tenha sido o melhor ajuste do Palmeiras do Abel, que depois teve outros momentos muito bons em 2022, teve outros momentos muito bons em 2023, e aí a coisa caiu um pouco em 2024, mesmo assim, de novo, brigou pelo título brasileiro boa parte da competição, e aí em 2025... O Palmeiras teve o título brasileiro na mão em 2024. Bastava vencer o Botafogo em casa que ele estava encaminhadinho, empatar. Ele estava encaminhadinho. O Palmeiras deu uma pipocada. E aí a gente pode levar isso como uma coisa que estragou o ano todo? Pode. Mas eu não acho justo. Você pegar o trabalho todo de um ano e jogar por um jogo. Esse jogo, se o resultado fosse outro, talvez o Palmeiras terminava tricampeão brasileiro, cara. E aí você vai jogar o trabalho todo de um ano por um jogo. Uma pipocada que de fato foi uma pipocada. E também teve um vacilo lá do Marcos Rocha que foi expulso de uma maneira imbecil. Um jogo que o Palmeiras tinha tudo pra virar. Eu acho que colocar o ano de 2024 como ruim por um jogo, eu acho muito injusto, mano. Apesar de ser um jogo muito dolorido, que até hoje eu não aceitei, mano. Mas enfim, eu acho muito injusto. Você tem a contratação do Paulinho, que por azar dá problema de lesão. Você tem uma queda gigantesca de rendimento do Veiga. Aí você tem a saída do Richard Rios, que é um ponto difícil, porque não há reposição. Você tem a saída do Estevão, o jogador mais talentoso do time, não é uma peça que você encontra do dia para a noite. Já tinha tido o baque de ter perdido o Endrick e encontrado ali o Estevão para suprir. Então, assim, meu irmão, se cria uma crise de dentro para fora. Porque o Abel paga um preço muito alto de um cara muito grande, que entregou muita coisa para o clube e que coloca o time para competir toda hora e se cobra que ganhe tudo o tempo todo. Não vai acontecer, mas ele vai competir. O Palmeiras não vai ser carta fora do baralho em nenhuma competição. Todas, quando começarem, você vai falar os favoritos. Fulano, Ciclano, Beltrano, o Palmeiras. Nessa competição, vai ter esse e o Palmeiras. Eu duvido que enquanto o Abel estiver treinando o Palmeiras, que você tire o Palmeiras do rol de favoritos de qualquer campeonato. E aí, de novo, você pensa, hoje é mais fácil o Palmeiras ser campeão da Libertadores ou campeão brasileiro com o Abel ou sem o Abel? É óbvio que é com o Abel. Quem é ali que pode encontrar soluções para os problemas que estão ali? Um time que podia criar mais, um time que podia gerar mais situações, que nesse momento podia se defender melhor. Quem poderia encontrar essas soluções mais rapidamente e com mais segurança? O Abel. Pode ser que venha outro cara aí e entregue ótimos resultados e trabalhos. Pode acontecer. Mas eu fico de cara com parte da própria torcida olhar com tanta raiva para um cara que deu tanto para essa equipe. E aí vem o episódio do tropeço. Por que eu digo tropeço? O Vitória, o último jogo que tinha perdido pelo Brasileiro em casa, tinha sido em maio, há 3 meses. Aí você fala, mas é um time acessível, que isso, que aquilo, que não sei o quê. Jogando em casa, não é fácil você ir lá e ganhar do Vitória. E, de novo, no Brasileiro, a última derrota tinha sido há 3 meses. Continua sendo, né? Porque o time não perdeu do Palmeiras. Aí o time faz 2-0, o Palmeiras vai lá, busca um empate com o time reserva, olhando claramente só para o jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil. E aí chega na coletiva e o Abel acaba saindo ali, deixando uma resposta no meio e indo embora. E aí levantando bola para uma porrada de crítica. Com razão, porque não é a primeira vez que ele é ácido ou grosseiro, seja com a imprensa ou com a própria torcida. Ele já pediu desculpa para a torcida. Mas ele fez isso de caso pensado também, né? Por mais que a gente já tenha entendido lá que era a última pergunta e tal, mas ele tava esperando essa bolinha levantada para ele cortar, para chamar a atenção para ele, que é o que ele sempre faz em época de decisão, assim, mano. Quando deu resposta atravessada, já teve que pedir desculpa para a repórter quando ele foi grosseiro em resposta. Agora, de novo, ele teve uma atitude intempestiva ali, saiu, não sei se é calculado, se não é, porque isso leva o debate para outro lugar, né? Ao invés de você falar do campo e bola ali, se o Palmeiras jogou bem, se jogou mal, você vai falar da postura do Abel e tal. Ele é um cara que protege muito o elenco dele, toma as pancadas e deixa para os jogadores ali um lugar de mais proteção. Ele faz isso com a arbitragem, né? O Palmeiras às vezes toma menos cartão, porque ele absorve a maioria dos cartões. Então, assim, tudo que o Abel faz é muito pensado. Mas aí é importante ser justo, e darei o crédito aqui lá ao Thiago Leifert, que no canal dele levantou essa bola. Aquela resposta era a última. As coletivas do Palmeiras fora de casa normalmente tem poucos repórteres ali e elas duram pouco. Aquela ali tinha mais ou menos 6, 7 minutos que já estava rolando as respostas do Abel. E ao iniciar a pergunta, o repórter ouviu da assessoria, e o Thiago mostrou isso no canal dele, que era a última pergunta, ou seja, era a última resposta do Abel. Então ele não abandonou a coletiva no meio. Ele encurtou uma resposta
terminou o que estava falando ali sobre o preparo de Corinthians e Palmeiras, falou, então eu vou começar a preparar agora, e foi embora. Saiu abruptamente, foi grosseiro, foi desnecessário? Sim, mas ele não abandonou a coletiva no meio. Era a última resposta. Ele poderia ter dado uma resposta de 10 minutos, de 5 minutos ou de 15 segundos, que foi o que ele fez. Obviamente, isso não ajuda o momento. Já é um momento em que você dá munição para parte da torcida ou da imprensa que não gosta do Abel. E eu já critiquei o Abel várias vezes em coletiva. Eu discordo de várias posturas do Abel. Eu não me divirto vendo o Palmeiras jogar. Eu não acho que é o time mais legal de se assistir. Mas o meu papel não é fazer análise de futebol baseado no que eu gosto ou no que eu prefiro quando eu vou analisar um time de alguém. Eu preciso analisar o time baseado na ideia do cara. E aí eu faço críticas ao Abel em momentos em que eu acho que ele já fez, né? Já demorou a mexer, já insistiu em situações de deixar jogadores do banco que estavam pedindo passagem. Ele fez isso com o Endrick e fez isso com outros jogadores. Então, essas críticas eu acho que são do jogo e fazem parte. Agora, pegar o todo, projetar o Palmeiras para frente e falar que, neste momento, ele seria melhor sem o Abel do que com o Abel, aí eu discordo completamente. E, só para matar o ponto da coletiva, assim, o Palmeiras poderia perfeitamente ir lá e ganhar do Vitória. Poderia. Dentro do contexto do que foi o jogo, eu acho que o Palmeiras mostrou força. E, de novo, é o melhor visitante do campeonato. Ainda assim, é o melhor visitante do campeonato. Não acho que é para ser fora Abel. Beleza? Se inscreve aí no canal, toque na... É isso aí, mano. Quero saber a opinião de vocês. Eu concordo com o Formiga, mas eu também acho que tem sim coisas a se questionar do Abel. Tem com certeza coisas a se questionar do Abel, mas eu também acho que tem um ódio muito exagerado aí de muita gente em relação a essa avaliação do Abel aí. Enfim, deixa a sua opinião aí. A minha segue sendo a mesma. O Abel é o maior técnico da história do Palmeiras, é o melhor técnico do futebol sul-americano. Mas o brasileiro não está acostumado com longevidade em nada, em relacionamentos, em time de futebol, em amizades, em nada, mano. E aí dura muito tempo e começa a enjoar. E é isso. Aí tudo começa a incomodar, tá ligado? Vai guardando muita coisa. Mas ainda acho que ele tem um caldo ainda pra dar, tá ligado? Deixa sua opinião aí, mano. Esse é o canal do Rick Covil. E ó, antes de sair desse vídeo, já deixa o like, se inscreve aqui. Mas pô, cola aqui comigo que tem vídeo de futebol todos os dias pra gente trocar aquela ideia sobre futebol, tá bom? Tem react, tem análise, tem opinião e tem papo furado também, porque aqui é pra gente trocar ideia como se fosse uma mesa de bar, fechou? Ó, antes de sair, deixa o like, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Falou, rapaziada. Ó, tem vídeos passando do lado aí. Assiste mais algum aí, tamo junto.